Grandes impérios e civilizações. História visual do mundo. O Mundo Moderno, 1945. O problema da história recente é estabelecer uma perspectiva. Se observarmos de perto os detalhes, perdemos totalmente a noção do contexto geral. Tanto na história como na nossa visão particular do mundo, somente quando os acontecimentos voltam ao passado podemos começar a reconhecer o seu conteúdo. Porém, se nos distanciamos muito, podemos distinguir pouco. Em um ano-luz no espaço, podemos somente ver o Sol, mas não a Terra. A 10 anos-luz, nem sequer o Sol torna-se visível. Assim, se quisermos dar um sentido ao passado recente, devemos estabelecer uma perspectiva que nos permita omitir os detalhes que consideramos insignificantes para ressaltar o importante. E à medida que transcorrer o tempo, o que parecia significativo mudará, e a perspectiva também. Os indivíduos serão esquecidos. Os triunfos de ontem perderão seu significado. As revoluções se sucederão umas às outras. Neste exame dos últimos 40 anos se utilizarão os temas mais urgentes de hoje como uma clave para interpretar e recordar o passado recente. A Guerra Fria. Quando John Fitzgerald Kennedy visitou Berlim Ocidental em 1961, sua acolhida colocou em evidência a importância simbólica da cidade dividida. Desde 1948, quando os russos haviam tentado se apoderar de Berlim Ocidental, América e seus aliados lhes haviam protegido. A cidade no centro da zona da ocupação russa havia acabado por cair nas mãos dos russos devido à fome, se não fosse pela ponte aérea. Berlim Ocidental converteu-se num ponto de convergência da Guerra Fria, tal e como colocou em evidência o presidente Kennedy. Na Europa e noutros lugares, há os que dizem que podemos trabalhar com os comunistas. Deixemos que venham a Berlim. Em 1961, os russos e os americanos eram rivais. Porém, em 1945, aliaram-se junto ao rio Elba e dividiram a Alemanha em zonas de ocupação. Estas zonas, mais tarde, tornaram-se as Alemanhas comunista e não comunista, que existiram até a caída do Muro de Berlim. Joseph Stalin estabeleceu estados satélites com governos comunistas por toda a Europa, onde quer que penetrassem as tropas russas. Winston Churchill criou a expressão cortina de ferro para descrever a maneira como os russos isolavam os seus estados satélites na Europa Central. Inclusive, recentemente, em 1979, a Rússia avançou em direção ao sul até o Afeganistão para aumentar sua linha de defesa. O imperialismo russo sobreviveu à morte de Stalin, ocorrida em 1953. Em 1956, a Rússia sufocou a primeira grande rebelião entre os seus estados centro-europeus, com uma total eficácia na Hungria. Este fato resultou especialmente surpreendente porque na Iugoslávia o Marechal Tito podia adotar uma linha de comunismo independente desde 1948. A revolta de 1956 na Hungria não foi mais que a primeira das numerosas ocasiões em que os russos suprimiram os gritos de independência nos estados satélites.
Hungria confirmou as piores suspeitas dos protagonistas da Guerra Fria, como disseram John Foster Dulles, o secretário de Estado do presidente Eisenhower, e Richard Nixon, que enfrentou a Khrushchev na Feira Mundial de 1960. Estes homens desenharam a estratégia americana da pós-guerra, que consistia em rodear os comunistas com aliados e bases militares estratégicas na Ásia, Europa e América do Norte. Descolonização e nacionalismo. No Vietnã, os franceses e os americanos combateram desde 1946 a 1975 para impedir que o Vietnã do Sul caísse nas mãos dos comunistas norte-vietnamitas. A presença americana na Ásia formava parte de uma tentativa de combater o comunismo nas zonas descolonizadas do mundo. Entre 1930 e 1980, mais de 80 novos países alcançaram a independência. As superpotências não intervieram. Os êxitos militares japoneses haviam humilhado os europeus durante a Segunda Guerra Mundial, e este foi um dos fatores que veio a alimentar a necessidade de obter a independência. A Índia Britânica emancipou-se em 1947 e abriu caminho para outros territórios. A maioria das colônias britânicas da África alcançaram a independência completa, exibida juntamente com uma coleção de novos selos, novas bandeiras, uniformes nacionais e a presença de um membro da família real britânica nas comemorações do Dia da Independência. Em outros lugares da África, no início, os franceses e os belgas resistiram aos movimentos nacionalistas em seus territórios. A Argélia francesa era rica em petróleo. Os colonos franceses formularam todas as dificuldades possíveis para que a França não abandonasse sua soberania. Na Ásia, especialmente na Coreia, a luta pela independência chegou ao âmbito político de forma extraordinária, tal e como sugerem estes cartazes. A Guerra da Coreia, no início dos anos 50, foi uma manifestação da luta global, a Guerra Fria. As forças das Nações Unidas, comandadas pelos americanos, impediram que os comunistas do Norte invadissem a Coreia do Sul. Os comunistas não foram derrotados nunca, mas foram mantidos sob controle. Em 1953, a Coreia foi dividida no Paralelos 38 e assim se mantém até os dias de hoje. Esta classe de status e compromissos é o que a América pretendia no Vietnã, para impedir o avanço dos comunistas e evitar o denominado efeito dominó. Apesar do poderio da sua força militar, a América não foi capaz de impedir que os comunistas norte-vietnamitas invadissem o Sul. Em 1975, os americanos perderam a guerra contra os Vietcong, abandonada pelos franceses em 1954. Nada lucrou-se com as tentativas da América de resistir às forças conjuntas de um comunismo nacionalista vigoroso. Israel e os árabes. As fotografias de Roman Wisniak são uma recordação permanente da cultura judia na Europa Central durante a década de 1930. Era uma cultura que Hitler e os nazistas tentaram aniquilar. Depois da Segunda Guerra Mundial, os sobreviventes judeus se sentiram pressionados a retornar à Palestina. Para um judeu regressar a Jerusalém é tão importante como é para um muçulmano realizar a peregrinação a Meca. Os sobreviventes tomaram a Palestina e os britânicos que governavam a zona em nome das Nações Unidas tentaram detê-los. Alguns foram presos em Chipre e houve violentas protestas. Ao final das contas, o Oriente Médio estava dominado pelos Estados Árabes e muçulmanos. Estavam absolutamente contra a ideia de uma peregrinação maciça de judeus à Terra Santa. Quando os judeus superaram a resistência britânica e lançaram-se à Palestina, atacaram e foram atacados pelos árabes palestinos. Construíram o Estado de Israel com armas em ombros e com uma guarda ininterrupta de 24 horas sobre seus descendentes e propriedades.
Quando os britânicos abandonaram a Palestina, o Estado judeu era minúsculo. O Estado de Israel criou-se em 1948, depois da Guerra Civil. Em 1967, os israelenses atacaram as forças egípcias e jordanianas. Israel alcançou o Canal de Suez e estabeleceu fronteiras de maior segurança estratégica e militar. O general no comando de Israel foi filmado no Muro das Lamentações de Jerusalém, celebrando a vitória. Israel humilhou a Nasser e derrotou o exército egípcio. O deserto do Sinaí foi ocupado com tanques e canhões abandonados. A nova fronteira ocidental de Israel foi o Canal de Suez. Contudo, em 1978, os israelenses foram persuadidos a devolver boa parte dos seus novos territórios através dos acordos de Camp David, e Jerusalém e as colinas do Golã continuam sendo objeto de disputas entre os israelenses e vizinhos, Jordânia e Síria. Outra ameaça para Israel é a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, um conjunto de milícias constituídas por pessoas que foram expulsas de seus lares como consequência da criação do Estado de Israel. Os territórios próximos a Israel, como o Líbano, suportavam um grande número de bases da OLP, de tal modo que Israel decidiu entrar em guerra com esses territórios. Hoje em dia, o Oriente Médio continua sendo um ponto auge do nacionalismo e um foco da Guerra Fria. China. A história da China no final do século XX foi determinada pela personalidade de Mao Tse-tung, que comandou a luta contra os nacionalistas e os japoneses entre 1930 e 1949, impondo o comunismo à sua enorme população. No início, a China de Mao parecia ser um estreito aliado do seu vizinho comunista, a URSS, porém sua personalidade tornou-o um camarada insubordinado, e em 1960, Mao levou a China por um caminho independente. Com o tempo, a supremacia de Mao criou tensões intoleráveis. As desordens da Revolução Cultural, quando os guardas vermelhos foram animados a acabar com a burocracia chinesa em nome de Mao, levaram a China a retroceder tanto econômica como politicamente. Os russos atacavam Mao no cinema, na imprensa e de outras formas pelo seu histérico culto à personalidade e pelo distanciamento da sua linha marxista-leninista. Desde a morte de Mao, seus sucessores ainda não encontraram nenhuma fórmula para substituir seu carisma. A persistente aspiração da China é recuperar uma forma unicamente chinesa, o Tao. Os chineses aspiram a um eventual regresso às prósperas expectativas do Reino Médio. O maoísmo revolucionário almejava a converter-se no farol das massas do mundo e a relegar tanto o capitalismo e o socialismo soviético aos resíduos da história. Mas apesar das suas intenções, o reinado de Mao começava a assemelhar-se ao dos imperadores chineses aos que o governo comunista havia substituído. A corrida de armamentos. Em 1961, os aviões espias americanos detectaram bases de mísseis russos em construção na ilha de Cuba. Rússia havia conseguido a bomba atômica em 1949 e, com grande surpresa para a América, a bomba de hidrogênio em 1951. Em Moscou, desde o final dos anos 40, inclusive os líderes soviéticos fizeram desfilar o seu crescente arsenal de mísseis teledirigidos de longo e de médio alcance para exibir sua força. Estes mísseis eram um complemento de um exército imenso e bem equipado. Rússia era um sólido rival, tanto ideológico como político e militar para os Estados Unidos. Os americanos haviam se acostumado à ideia de que os mísseis de longo alcance da Rússia podiam alcançar alvos americanos através do Polo Norte, mas a ideia de uns mísseis de curto alcance, que apontavam direto ao seu coração desde Cuba, foi mais do que a América podia tolerar. O presidente Kennedy e seus assessores tomaram a decisão de bloquear Cuba por mar para impedir que os barcos russos transportassem mísseis. Este governo mantém a mais estreita vigilância sobre as construções militares soviéticas na ilha de Cuba. Na semana passada, uma evidência inquestionável deixou claro que uma série de bases militares ofensivas está sendo preparada nessa ilha bloqueada. Os cubanos prepararam-se para uma invasão e o mundo preparou-se para o pior.
Mas a tentativa da Rússia de tomar a América pelo flanco foi um fracasso. O bloqueio foi um êxito e os russos deram meia volta. O equilíbrio do terror permaneceu inalterado. Em 1945, existiam 3 bombas atômicas. Uma foi utilizada para provas, as outras caíram sobre as cidades japonesas. Uma fonte ocidental de divulgação já sugeria que em 1985 existiam 8.410 mísseis balísticos intercontinentais, capazes de transportar bombas de hidrogênio até milhares de quilômetros de distância. Também 7.877 foguetes, tantos quanto mísseis, que podem ser disparados desde os submarinos. Alguns destes foguetes levam várias bombas dirigidas a alvos independentes. 4.102 armas atômicas ou termonucleares, que poderiam ser transportadas pelas esquadrilhas de bombardeiros encontradas em alerta dia e noite. 1.426 mísseis balísticos de curto alcance, como os mísseis Cruise. A precisão das cifras das armas nucleares é sempre discutível. A verdade é um segredo. Porém, crê-se que o número total de armas termonucleares ou atômicas de grande potência supera as 20.000 unidades, comparativamente com as 3 de 1945. 5, 4, 3, 2, 1, fire! Era a época da inocência atômica, quando se ignoravam os perigos da radiação nuclear. Os barcos navegavam dentro das nuvens atômicas e os marinheiros subiam a bordo dos navios afetados pelas explosões sem indumentária de proteção adequada. O terceiro mundo. Ideias e ideologias. Em alguns lugares da Terra, em 1985, a maioria da população vivia em pequenas aldeias, utilizando ferramentas manuais similares às utilizadas há milhares de anos atrás. E, igual aos seus antepassados, cultivavam a terra, obtinham colheitas e cuidavam dos animais. Porém, a vida de aldeia modificou-se. Sua desaparição na segunda metade do século XX supôs um câmbio fundamental na humanidade. Os aldeianos viram-se enfrentados com problemas causados pelo rápido crescimento da população na África, na Ásia, na Índia e na América Latina. Os ideais e as tensões revolucionárias desenvolveram-se entre aqueles povos cuja forma de vida viu-se distorcida pelo aumento da população. As pressões externas nas sociedades tribais e nas aldeias levaram os camponeses de todo o mundo à política. A imagem característica da vida moderna é a de um camponês ou ex-camponês com uma arma na mão. O mundo de hoje é um lugar de conflitos e contrastes. Necessitam satisfazer novos apetites. Do ponto de vista geográfico, o mundo apresenta uma imagem familiar. As áreas de blocos continentais podem ser representadas assim. Contemplamos agora a China e a Índia, à medida que o mapa modifica-se para nos mostrar as dimensões relativas das diferentes populações. Vejamos como a África encolhe até o nada, enquanto o mundo modifica-se para mostrar o produto nacional bruto, país a país. O rápido crescimento da população no terceiro mundo reflete a ironia dos êxitos da medicina desde a Segunda Guerra Mundial. São poucas as crianças pequenas que morrem por enfermidades comparadas com as que falecem por inanição. A fome e a seca são uma consequência da falta de terras e de uma pobreza espantosa. Parecem ser problemas endêmicos que vão piorando a cada ano. As fotografias de Donald McCullin foram tiradas na África. Nas áreas mais pobres do mundo, a renda média per capita anual é inferior a $1.000. Nestas áreas, a média é inferior a $6.000. Somente num punhado de países, a renda média per capita supera aos $6.000. A pobreza e a angústia entre camponeses e ex-camponeses estimulam o nascimento de novas ideias.
O fundamentalismo muçulmano no Irã e em outros lugares provocou um novo choque de ideologias. Entre 1945 e 1975, a América e a Rússia tentaram difundir dois sistemas supranacionais e crenças seculares, mas fracassaram. As novas nações caminham por seu próprio rumo e tentam ter sua própria visão. A religião frequentemente é uma parte dela. No Irã e em outros lugares, a América e a URSS reacionam da melhor maneira possível frente a sistemas de crenças poderosas e não habituais. Comunicações. Em outubro de 1957, os russos lançaram o primeiro satélite espacial, o Sputnik. Os americanos ficaram perplexos. O Sputnik I sobrevoa o território americano, transmitindo sinais à Rússia. Mesmo depois que o Sputnik se incendiara na atmosfera, Rússia teve vantagem. Em 1961, com um foguete extremamente poderoso, maior que qualquer outro americano, os russos lançaram um homem ao espaço. E enviaram com ele uma câmera de televisão. As fotografias de Yuri Gagarin, flutuando ao redor do mundo em sua cápsula espacial, tiveram uma enorme repercussão política e propagandística. Isto formava parte da revolução das comunicações, que havia começado depois da guerra e aproximado a todos os povos. A melhora das comunicações mudou o modelo da política internacional. O presidente Nixon visitou a China para encontrar-se com Mao Tse-tung cara a cara, como também através dos meios de comunicação eletrônicos, e não só a personalidade dos líderes mundiais tornou-se tão importante como sua política. A revolução nas comunicações afetou a cultura, a música e o comércio tanto como a política. A música pop e os músicos converteram-se em produtos internacionais. Os concertos de 1985 de Live Aid, Ajuda Indireto, retransmitiram-se para quase 2 bilhões de pessoas. Os satélites geossincronizados, que podem ser manobrados em qualquer órbita selecionada ao redor do mundo, o fazem possível. Transmitem informações e ideias de um lugar a outro, no mesmo instante, de uma maneira que jamais antes foi realidade. Os computadores controlam os satélites que flutuam por cima do globo e alimentam seu voraz apetite de dados com os sinais que rebatem desde o espaço. Os satélites de baixo nível vigilam e fotografam a superfície do mundo para detectar petróleo, minerais e movimentos militares com a mesma precisão e facilidade. As missões do transbordador espacial americano Shuttle e as do Soyuz russo começaram a conquistar o espaço. A grande façanha realizada pela América foi a primeira alunizagem em 1969 e sua subsequente exploração. As missões espaciais nos ofereceram conhecimentos assombrosos do nosso ambiente. Porém, adaptar formas tradicionais de vida num mundo que sofre mudanças velocíssimas parece uma proeza fora do nosso alcance. Os antigos modelos de vida nômade e rural não sobreviverão muito tempo. O futuro de milhares de camponeses atrasados, o que farão e o que será deles, é o problema prioritário de todos os problemas do mundo.